O japonês chegou no médico, doutor, e minha mulher ficou muita dor, não? O médico falou, o que a sua mulher tem, japonês? Aí sente dor, que japonês não sabe onde dói. E mulher tá doente. Aí o médico falou, mas tem que explicar, que senão não posso dar o remédio, por que não trouxe ela aqui? E não, mora muito longe, não. Ela, doutor, agora vai ver se consegue explicar. Como chama aquele negócio grande que tem na torre da igreja que faz bem, se cair na cabeça da gente, mata a gente, não? Aquilo lá é sino, japonês. Ih, sino, não? Senhora, como chama aquele bicho cascudo que faz buraco no chão? Que lá é tatu. Isso, mulher, tatu-sino, doutor. Esse mesmo japonês foi registrar o filho dele. Chegou no cartório e, senhora, eu registrar a criança, não quer pôr nome brasileiro. Nome brasileiro, que nome japonês? Ah, não sabe nenhum, não. Aí o moço falou, eu sugiro Roberto. Isso, sugiro, bonito, não?